Ok, meninas? Vamos lá. Filhas de papai. Esse chá não é para basearmos em conhecimento, senão que o pai, ele quite de nós um véu que a grande maioria das filhas e os filhos não sabe que tem sobre o seu rosto. E realmente, queridas, Deus, ele anela algo de nós. E sabe o que ele anela? Ele anela que possamos adorá-lo. Ele anela que possamos conhecê-lo. Ele anela que possamos viver diante dele com entendimento de quem ele é. É isso que ele deseja de nós. E algo que Babilônia fez foi mesclar de maneira terrível as coisas espirituais com as naturais. Muitas não estão funcionando no desenho original do Pai, pois estão trabalhando com as suas forças e estão sendo guiados por um espírito que não é do Senhor. Estão sendo guiados por uma sabedoria que não é do Senhor. Nós já vimos isso no chá, né? No segundo chá. É a sabedoria terrena, animal e diabólica. Desde o primeiro dia, eu gostei e foi algo que eu quis testemunhar no segundo chá, quando o Pai nos trouxe essa palavra. Desde o primeiro dia que o Pai trouxe aquela palavra aos nossos corações. E o Pai falou para mim, Fernanda, para o Paulo, todos aqueles que se achegarem a vocês, abra os olhos. A palavra que eu tenho dado ao teu coração, tenho ministrado ao teu coração, à tua família, comparta, imparta sobre as outras pessoas. Porque o Pai tem visto o desejo de muitos filhos, filhas e filhos, querendo ser libertos, querendo ser liberados desses cativeiros. E eu creio, meninas, que de alguma forma, algum momento, todas nós caímos debaixo das redes de Babilônia. E Deus, ele quer que possamos sair debaixo dessa ação. Porque tem pessoas que caíram e continuam lá. E por isso que o Pai está enviando a palavra dele. Porque quando a palavra dele entra em nossos corações, que é o campo fértil, o que ele faz? Gera vida. Nos faz despertar, nos faz sair do lugar que nós estamos. Nos faz querer ser liberados e ser libertos daquilo que nos aprisiona. E o Pai vai, mais uma vez, liberar essa porção nos nossos corações para que possamos ser liberados mais uma vez nesse dia. Eu dou graças ao Senhor por cada ensinamento que Ele tem trazido sobre as nossas vidas. Eu dou graças ao Senhor pelo tempo de secreto. Eu dou graças ao Senhor pelo tempo de privacidade. E esse tempo de privacidade, queridos, é nesse tempo também de pandemia. É nesse tempo que nesse momento a gente tem que se aquietar e pôr em prática aquela palavra que diz, ele assim, aquieta, minha alma. Né? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ou seja, fica quietinha. Você acha mesmo que o pai vai deixar os filhos ter falta alguma? Claro que não. Era isso que estava falando no vídeo, vocês vão escutar depois, né? Ou seja, ele dá para as aves dos céus que não semeiam, mas colhe. Você acha mesmo que ele não vai dar para nós, suas filhas? De verdade, eu tenho visto e percebido que o véu de Babilônia tem estado por muito tempo debaixo dessas cobertas. E sabe qual o grande mérito? É que ela tem permanecido nesse lugar sem ser detectadas. Mas eu louvo a Deus que nós temos o espírito de sabedoria do Pai. Amém. Que nos mostra, que nos revela as alianças que temos com Babilônia, as alianças que ainda temos com Grécia, e nos faz chegarmos ao entendimento para que possamos nos arrepender e rompermos com Babilônia, com Grécia e com o Egito. Obviamente que eu sei que é uma batalha, um confronto muito grande. Não existe nenhuma batalha quando a gente trava no mundo espiritual, seja ela de qualquer nível, ela é difícil.
nós precisamos estar atentos, nós não sabemos com quem nós estamos lutando, nós não sabemos a intensidade que vem sobre as nossas vidas, mas sabemos de algo, nós temos um Deus poderoso que está sobre as nossas vidas, um Pai que cuida de nós, cuida dos seus filhos, e Ele estará nos guiando em cada processo que nós precisaremos passar. Ok, meninas? E nosso desejo, mais uma vez, é que vocês, filhas de papai, abram os seus olhos nesse dia. E que, se vocês, no caminhar dessa ministração, observarem que há Babilônia, que há Grécia na vida de vocês, vocês encontrem o caminho de volta. Encontrem esse caminho. E voltam para casa. E que vocês possam se apresentar diante do Pai, dando graças a Ele, porque alcançou liberação, alcançou libertação nesse dia. Amém? No chá passado, nós aprendemos um pouquinho sobre a realidade do mundo espiritual. Eu quero fazer um breve resumo para vocês. E vimos que tudo que é visível é reflexo de quê? Do invisível. E nos exemplos também que nós vimos, né, que nós impartimos sobre vocês. E também sobre os versos que nós lemos. E isso, queridos, meninas, isso é apenas uma pequena parte de uma grande realidade. Uou! Mas qual é a realidade, Fernanda? Que Deus ha estabelecido que os céus governem sobre a criação. Porém, qual é o meu papel e qual é o seu papel? Qual é o papel da igreja? Observe, a igreja está sendo chamada a fazer parte desse governo. E esse governo não é simplesmente aqui na terra. Temos que executar desde acima, desde os lugares altos. É por isso que Efésios, capítulo 2, eu vou pedir para a Agatha ler, verso 6, que Jesus diz. Efésios, capítulo 2, verso 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém. Eu vou ler minha versão. E eu fiz questão de mudar a tradução hoje para uma tradução que eu gosto muito, a tradução em inglês. E para vocês entenderem o que eu falei no chá 2, é uma tradução muito reta, que diz assim: pois estamos unidos em Cristo Jesus. O Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos, governarmos com Ele nesse mundo celestial. Ok? Entenderam a diferença? Mas eu quero animar vocês nessa tarde a serem pessoas que buscam a verdade. Lembra que eu falei no último chá que era uma pergunta que eu sempre fazia para mim, logo no comecinho da fé, que como é que o que eu sei, o que sei é verdade? Era uma pergunta que eu fazia muito. E necessitamos, filhas de papai, ser pessoas que buscam profundamente as Escrituras. Não só nos determos em ficarmos nos ensinamentos que pessoas nos ensinam. Vá no mais profundo. Você pode, e é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer de cada uma de vocês. Ele quer se revelar a nós de maneira maravilhosa e particular. Então, vá mais profundo. Sabemos que essa pandemia está muito difícil, principalmente no Brasil. E sabemos que essa pandemia, ela tem feito o povo padecer, tem feito o povo sofrer. Obviamente que essa pandemia nasceu no reino espiritual. Não é algo que simplesmente, nasceu lá na China, na cidade de China. Não. A realidade é que essa pandemia tem uma origem espiritual. Então, a partir disso, podemos entender muitas coisas, de que Deus governa sobre a sua criação. Através de quem? Nós,
que somos a igreja dele, através dos seus anjos que estão vivendo estão aí ministrando pessoas, estão aí aguardando direções do Pai, estão aí aguardando que os seus filhos os direcionem. E Deus está esperando os seus filhos que eles tenham fome e sede dele e que queiram esse entendimento que ele tem para nós. Ele não tem só para mim, não tem só para Vilce, não, ele tem para todos nós. Por isso que ele falou, aquele que tem sede e fome, vinde a mim, vinde a fonte. Ele é uma fonte inesgotável. Por isso, queridos, por mais que eu esteja aqui ensinando vocês, compartilhando e impartindo aquilo que o Pai tem ministrado aos nossos corações, tem revelado ao nosso coração, vocês também podem fazer o mesmo. E o Pai quer que você faça o mesmo. Por quê? A maneira que eu recebo do Pai e eu imparto sobre vocês, vocês também podem impartir conosco. Porque isso é unidade. E nós vamos crescendo em graça e conhecimento. Ok? Eu quero falar hoje da corrupção de Siná. Conhecemos também sobre as corrupções de Babilônia. E eu quero pedir para a Ágata, ela começar lendo Gênesis capítulo 10, verso 10 e 12. Siná, ela fica na parte da Mesopotâmia, onde fica Babel. Gênesis Capítulo 10, verso 10 a 12. Okay. Vou comprar a Bíblia aqui. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Ok. Qual foi a tradução que você leu? NVT. NVT. Ok, eu quero que você leia a NTLH. Para vocês perceberem a diferença, porque aqui, no que ela leu, na atualizada, elas falam de 4 cidades. A NTLH fala de 3 cidades. Eu gosto de mostrar para vocês entenderem que tem traduções que são falhas, tem traduções que a gente não consegue ter o entendimento completo. Por isso, as que estão aqui pela primeira vez, eu oriento vocês a buscarem, já que a gente tem no celular, essa ferramenta de quando você lê um texto, busque em uma outra versão para você entender de forma mais clara, ok? Pode ler. Bom, na versão NTLH diz assim: no começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Siná. Daquela região, Nimrod foi para a Síria, e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Ok? Vocês entenderam a primeira parte do verso 10? Quando ela leu no começo, fazia parte do reino da Babilônia, né? Que Siná e Babilônia, a mesma coisa. 3 cidades. Mas eram 4 cidades. Ok? Até aí? Gênesis capítulo 11, do verso 1 a 4. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Ok. No verso 10, Gênesis 10, vamos falar dessas 4 cidades, né? Talvez a sua tradução esteja Babel. Quem está aí, Babel? Levanta a mão. Tem alguém com a tradução? A da Ágata? Ok. Ok, vamos falar o que significa cada cidade, tá? Vamos dividir elas em 2 partes. Então, vamos falar o que significa Babilônia ou Babel, tá? Significa a porta de Deus. Significa confusão. Essa cidade, ela vai ser a porta pela qual a luz traidora, a luz que nós falamos no chá
o segundo chá, a luz traidora, que é a sabedoria humana, ela foi a cidade que edificou para que as entidades entrassem. Ela fez a edificação da sabedoria para que essas entidades entrassem sobre essa cidade e a sabedoria fosse estabelecida naquela terra. Ok? A Erech. Erech significa paciência, permanecer. A cidade de Acade significa fortalecer. E a cidade de Calne significa fortaleza. Nínive era a cidade dedicada à deusa. Vamos agora para a segunda parte. Nínive era uma cidade dedicada à deusa Star. Essa deusa Star, ela é conhecida na Mesopotâmia como a rainha do céu da cultura da Mesopotâmia. Podemos também chamá-la de Casa de Dagon. Ok? Próxima cidade, Rehoboth-ir, significa extensão. A cidade Cala significa ser completo. A cidade Recém significa restringir, conter. Agora, o que está dizendo todos esses nomes dessas cidades? Por que essas sequências dos nomes dessas cidades? Essa sequência desses nomes dessas cidades forma-se Nimrod. Nimrod é uma acessão, ou seja, é uma crescente dessas cidades, aonde formam o seu topo Nimrod. Ok? Depois nós vamos falar sobre Nimrod, não hoje. Em Babel, ou Babilônia, o que isso acontece no mundo espiritual? Qual o trabalho dessas cidades? Ela abre portas à rainha dos céus. Uau! Vai começar a ficar claro aí, a partir do momento que eu vou explicando para vocês. Erech, que nós lemos que é permanecer, que eu expliquei para vocês. A rainha dos céus, ela alcança estabilidade nessa cidade. Essa é uma cidade de necrópolis. O que é essa cidade de necrópolis? É uma cidade cheia de tumbas. Necessita de mortos para sustentá-las, para alimentá-las. Ok? A próxima cidade, Acade, que significa fortalecer. A rainha do céu se fortalece nessa cidade através da cultura e do comércio. É uma crescente. Calno significa fortaleza. Depois de fortalecer, depois a rainha do céu se fortalecer, o que ela vai fazer nessa cidade? Ela vai formar o seu exército. Nínive, ela é uma cidade da deusa Star, da rainha dos céus, da Mesopotâmia. Ela tem estabelecido essa rainha em uma autoridade. E o seu trono, ele está localizado estrategicamente. E a Nínive foi o primeiro império forte assírio que se levantou na terra de Sinar. Ok? O Rehoboth-ir significa extensão. Rainha dos céus, ela fez o quê? Os seus depósitos nessa cidade. Ela trouxe para essas cidades as suas provisões para pagar, para se mover sem limites. Ok? Na cidade de Cala, que significa um ser completo, ela alcançou maturidade para estabelecer o seu governo. Olha só a crescente dos fundamentos. Cidade Recém, que significa restringir e conter. O que ela vai fazer? Ela vai expandir, ela vai levar expansão, porém sendo guiada e dirigida por ela. Por isso significa restringir. Tem a sua expansão, porém ela restringe, ela contém da maneira que ela vai guiar, do jeito que ela quer, da maneira que ela entende que deve ser dirigida. Todas essas sequências de cidades chamamos de ascensão de Nimrod, uma crescente. Ok? É importante que você entenda isso.
o que vai formando a Babilônia é literalmente o fundamento sobre o qual vai fundar todas as nações da terra. É importante entendermos como essas cidades se estabelecem e se fundam, porque aí vocês vão tendo o conhecimento. Uau, então, essa cidade fez isso, né, fortaleceu o comércio, essa cidade aqui expandiu tal área. Você vai vendo ela se fundamentando, até chegar ao patamar que ela quer de governo com a Nimrod. Alguma vez, você já fez a pergunta para você, ou teve essa dúvida, já investigou como foi fundada a sua cidade? Como foi fundado o nosso país? Alguém já teve essa dúvida? Não? Então, no norte da América, na Sudamérica, no Centro-América, em sua grande maioria foram os espanhóis que estabeleceram as primeiras cidades. E a maneira que os espanhóis fundavam as cidades era derivação dos gregos, da Grécia. E os gregos aprendem a fundar cidades baseado ao modelo de quem? Babilônia, dos babilônicos. Observe, a cidade da América e a Europa estão em lugares bem estratégicos. Sim ou não, Vilce? Existem cidades aqui na Europa que têm muito mais de 2.000 anos. Vou dar um exemplo. Mérida, as cidades da Espanha, tem cidades aqui na Itália, onde a gente está, que foram fundadas por quem? Pelos romanos ou pelos celtas, um tempo muito antes. O interessante é que eles fizeram com tanto entendimento. Meninas, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu estou explicando esses detalhes para vocês, porque no final da ministração vocês vão começar a entender como as coisas vão ficar muito mais claras para vocês. Vocês precisam entender cada detalhe, entender o porquê, né, que essa cidade está ali, o porquê que os romanos fizeram isso, o porquê que os celtas criaram, tudo tem uma resposta, ok? E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês tenham um entendimento daquilo que nós estamos ministrando. Certinho? Ok, tanto os romanos quanto os celtas, eles sempre fizeram com muito entendimento. As cidades e as posições, sempre estratégicas. Se você olhar para a Turquia, você vai ver que a Turquia é um país que tem um acesso e um poder de controle muito grande. Mas controle de quê, Fernanda? De pessoas, de seres humanos, entre a Europa e a Ásia. E são pontos neufrágios. Com eles, como é que eles escolhiam esses lugares? Como é que eles escolhiam as cidades estratégicas? Como é que eles sabiam que esses lugares seriam o lugar essencial para se formar uma cidade? Uau, vamos lá. Muitas pessoas já ouviram falar dos agoueiros. Quem nunca ouviu falar, né? Quando a gente faz as ministrações de batalha espiritual, a gente lia, né? A gente fazia oração de cancelamento, de quebras com os agoueiros, que são que profetas pagãos, são sacerdotes pagãos, são aqueles videntes. Então, toda a sua equipe tinha os agoueiros, tinha essas pessoas que eles eram utilizados, né, nesse mecanismo espiritual de vidente, de profeta pagão, para determinar qual lugar seria ou não fundamentado a cidade, feito essa fundação da cidade, ok? Todo esse rito é de origem de quem? Babilônia. Os babilônicos, né, são os que colocam o fundamento e as culturas de Siná. E essas culturas elas vão se desenvolvendo em muitas, mas muitas nações da Terra. Muitas nações. Os babilônicos, eles desenvolveram também ferramentas, como, por exemplo, vamos lá, astronomia. Ensinaram, né, fazer os cálculos, ensinaram a fazer as órbitas dos planetas, mas várias coisas eles ensinaram. Também eles desenvolveram tudo que era astrologia.
Eles tratavam de ver nos astros o futuro das pessoas. Tratavam de ver nos astros o futuro dos reis, das cidades. Também são os primeiros a desenvolver a formação de direito, de leis. Essas leis que desenvolvem todo o manual de direito, que alcança até o litoral mediterrâneo, através da Fenícia. Esse foi o primeiro que ele descreveu, a lei. Eles também apontaram a matemática, ensinaram a utilizar a matemática, como fazer as anotações, como fazer as medidas, como fazer os ângulos, as contagens. Eles também trataram de ensinar a fazer os arcos com arquitetura. Eles trataram também na medicina, porque muitas pessoas pensam que a medicina nasceu de Hipócrates, por ser um famoso médico grego. Na realidade, não, nasceu da Babilônia. Foi a Babilônia que foi o berço da medicina. E o grande Hipócrates, esse médico que é conhecido, né, pela história da medicina, ele desenvolve, mas nada do que os babilônicos não tivesse feito há tantos anos atrás. Foram coisas que ele foi copiando, foi colocando, né, na medicina. Outra coisa, a forma religiosa. Uau, vai começar a esquentar agora. Mais entendida na Terra como... Quem já viu aquela estátua lá, a mãe segurando uma criança? Que a Igreja Católica utiliza. Essa foi a forma religiosa, isso, Josiane, forma religiosa que eles deram, né, para simbolizar a religião, a mãe segurando a criança. Foi o que eles fizeram. Ensinaram o culto ao sol, e aí ele começa a desenvolver e ensinar a adoração ao sol, a adoração à luz, às estrelas, que aí vai chegar a todo mundo. Que observe, tantas pessoas nós conhecemos que está envolvido com nova era, envolvido com misticismo. Da onde veio? Daqui, Babilônia. Todas as nações da Terra foram tomadas também por essa forma religiosa. Isso só são alguns exemplos. Digamos que essas são algumas bases que Babilônia deixou para as nações. Grécia, Egito, Babilônia. Tem fundamentado as nossas nações. O fundamento das nações que a Babilônia tem feito, o que ela tem feito? Vamos lá. Sobre o Egito, ela tem edificado. O fundamento da Babilônia tem edificado o Egito. O fundamento da Babilônia tem edificado Grécia. Cada um desses países, naturais e espirituais, tem o seu desenvolvimento no reino, tem a sua essência de cultura. Sim, mas todas elas têm uma só essência espiritual. Têm uma mesma cultura, a cultura de Siná, a cultura de Babilônia. Essas três, nós chamamos três cimentos, são justamente os cimentos pelos quais são edificadas a grande maioria da terra. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 11, verso 8. Preste bem atenção, eu sei que é um pouquinho cansativo, mas para vocês entenderem aonde nós vamos chegar, vocês precisam entender esse começo dessa explicação. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Então um outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Uau! Eu vou repetir, Apocalipse capítulo 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo:
caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Agora eu pergunto para vocês: qual o fundamento que Babilônia pôs? Recorde que nessa tarde estamos vendo os fundamentos que deixou Babilônia para as nações da terra, ok? Quais foram os fundamentos que Babilônia pôs? Vamos ler Zacarias, capítulo 5, verso de 5 a 11. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: Levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: É um cesto para medir cereais, e está cheio do pecado de todos os que habitam a terra. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: A mulher se chama Perversidade. Uau. E a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida, levantei os olhos e vi duas mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: Para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Uau! Estão começando a entender, meninas? A minha tradução aqui está como maldade. Estou olhando aqui na Bíblia, tá? Que essa mulher representa maldade. Talvez na sua aí possa estar maldade, perversidade ou iniquidade, ok? Que tremenda palavra. Que tremenda passagem. Está bem claro. Eu quero mostrar também aqui nessa passagem, que a Agatha leu agora, mostrar alguns aspectos que passaram muito rápido quando ela leu, ok? Primeiro, há um diálogo aqui entre o profeta e o anjo do Senhor. E nesse diálogo aqui, de repente aparece uma cesta. Essa cesta, que se chama Efa, talvez na sua tradução esteja Efa, é uma cesta que contém esqueci em português a palavra? Equivalente. A 22 litros de grãos de sementes. 22 litros de grãos de sementes, ok? Preste atenção. E nessa cesta estava o quê? Contido os pecados do povo do país de Israel. Ok? Olha as chaves aí. Essa cesta continha o quê? Uma tampa de chumbo. E quando se levantou a tampa de chumbo, estou lendo aqui de novo o versículo da Ágata aqui na Bíblia, podia ver uma mulher sentada ali dentro da cesta. Ok? Então, o anjo identificou aquela mulher como deu o nome? Maldade, perversidade, iniquidade. É interessante que no livro de Hebreus, você vai ver que tem caracterizado esse espírito como espírito feminino. É dado um sujeito feminino para esse espírito. E disse que, então, ele a empurrou, né, para o fundo da cesta e logo apareceram dois corpos de mulheres, duas mulheres, certo? Com a descrição da aparência de quem? Da deusa Estar. A deusa Estar é a deusa antiga dos sumérios, que é essa conhecida como a rainha dos céus, né, da Mesopotâmia. Tem corpo feminino, os pés são como de pássaro e nos pés tem como garras e tem as duas asas. E essas duas mulheres fizeram o quê? Tomaram as cestas. O que elas fizeram com essas cestas? O levaram para a cidade de Siná, ou da Babilônia. Levaram para lá para quê? Porque estavam preparando um templo naquele lugar. Presta atenção. Aquele cesta cheia de pecado, de iniquidade de toda a nação, para a Babilônia.
Uau! Note algo bem particular aqui. No texto que Agatha leu, Gênesis 11, quando ela chegou a assinar, quando o templo é preparado, se assentará sobre a base. Outra tradução aí diz, colocará o cesto na base ou no pedestal. Eu fiz questão de colocar algumas traduções diferentes para vocês entenderem. Em Siná, encontramos o templo dessas entidades, que se chama e se identifica como luzeiro, como sabedoria. Em Babilônia, encontramos, vou repetir, né? O templo dessa entidade que se chama e se identifica como luzeiro e sabedoria. Quem acompanhou o primeiro e o segundo chá sabe o que é, né? A sabedoria terrenal, carnal e diabólica. Vamos lá, vou mostrar mais para vocês na frente. Então, o que Babilônia fez? Então, o que Babilônia é? Não é nada mais e nada menos do que a fortaleza, a casa onde a sabedoria recebe a adoração. Uou, está começando a ficar claro. Agora, nesse lugar, Babilônia estabelece o desenho da sabedoria. Sabedoria aqui, meninas, para vocês que estão primeira vez, não é sabedoria de Deus, é sabedoria terrenal e diabólica, tá? Recorde, lembre-se que isso não é simplesmente uma luz, é uma criação da sabedoria. Essa sabedoria humana, que nós falamos bastante no chá, no segundo chá, ela chegou em todas as partes, com arquitetura, arqueologia, aquilo que eu li para vocês, né? Com a medicina, com a literatura, com as leis, com a idolatria, ensinando ao povo a cultuar o sol, a lua, as estrelas, chegou em toda parte. E o caldo da Babilônia é a iniquidade da terra. Agora imagine, que círculo vicioso. Olha só como isso funciona. Da Babilônia sai para toda a terra, ok? Porém, também chega da Babilônia os cestos. Com o quê? Com as iniquidades e os pecados das nações. O que esses cestos faz com a Babilônia? Alimenta a Babilônia. E aí gera um círculo de destruição. Babilônia, o que faz? É alimentada e para onde ela manda? Para as nações novamente. Terrível. Recebe das nações, se alimenta e devolve para as nações. Com as suas instruções, com as suas direções, com o seu governo. Então, começa a se fundamentar a Babilônia nas nossas vidas, nas nossas famílias. Justamente esse fundamento da maldade, de pecado, de rebelião contra Deus. É interessante, meninas, que essa passagem aparece depende da tradução que a gente for lendo, não somente aparece a maldade, tá? Vou repetir, mas aparece também perversidade e iniquidade. A primeira pessoa que aparece no versículo 6 de Gênesis, que a Agatha acabou de ler, é a maldade. Deles estão toda a terra. Falam também de duas mulheres. Estou repetindo para vocês gravarem memórias e criarem memórias em vocês. Tem também uma outra tradução que fala que é somente uma mulher. Ok? Mas a maldade, ela traz o seu trigo nesse cesto, nessa efa. Porém, essa maldade, que é uma entidade feminina, ela tem disseminado sobre Babilônia o seu antidesenho, um desenho de maldição para as nações da terra. Porque se a gente não vive no desenho de Deus, a gente vive no antidesenho. E de quem é o antidesenho? Da sabedoria terrena, que está fundamentada onde? Na Babilônia. Ok? E eu quero ler para vocês agora Isaías, capítulo 14, o primeiro juízo. Isaías 14, verso 3 a 5. É o primeiro juízo de Deus contra a Babilônia. Naquele dia, quando o Senhor der a seu povo o descanso da tristeza, do medo e da terrível escravidão a que foram submetidos, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão:
O homem poderoso foi destruído, acabou sua insolência. O Senhor esmagou seu poder perverso e derrubou seu reino de maldade. Uou! Vamos ler o verso 6 a 8. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria, cheio de ira, dominou as nações com tirania implacável. Mas, por fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque, os ciprestes e os cedros do Líbano entoam esta alegre canção. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. Uou! Recorde que essa palavra está sendo liberada contra o rei da Babilônia, ok? Vamos ler o verso 9 e 10. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. A uma só vez eles clamam: agora você é tão fraco quanto nós. Uau! Eu vou repetir para vocês. Isaías 14, de 9 a 12. Diz assim, 9 a 12. Desculpa, para mim ser falta até 10. Ok, não. Vou repetir. Diz assim, lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos. Presta atenção. Em outras traduções estão escritos gigantes, anjos caídos, entidades. Esses poderosos aqui, eles são eles que elevam os reis aos tronos das nações. Ok? Continuar lendo o versículo. Na terra acordam, os que foram reis se levantaram dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei, você também perdeu as suas forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar toda a sua vaidade? Onde está agora a sua música, Babilônia, as suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos, ó rei da Babilônia. Brilhante estrela da manhã. Tem algumas traduções que diz, luzeiro, você que caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Yes! Esse é o primeiro juízo que virá sobre Babilônia. Agora, observe bem, eu fiz questão de parar ali para explicar sobre os poderosos. Os poderosos, os gigantes, são os mesmos que os reis? Não. Ok? Vou explicar. Cada nação tem um rei ou um presidente. Ok? Mas por detrás de um presidente, por detrás de um rei, existem gigantes. Existe essa autoridade no mundo espiritual. E são esses gigantes, são esses anjos caídos, essas entidades que entregam o trono ao rei, que entregam esse trono ao presidente. É importante que nós possamos entender que o véu das nossas vidas precisam ser retirados. Presta atenção. E eu preciso entender como opera as coisas espirituais sobrenaturais. Pense, em qualquer país do mundo existe um presidente e um rei. Vou repetir, ok? Por detrás desse presidente, muitos de nós achamos que eles estão ali por causa dos nossos votos. Estamos ali porque cremos que a democracia o colocou ali. Não é verdade. Porém, a Bíblia vai nos falar e nos mostra que os presidentes, eles estão ali porque existe um poder por detrás de tudo isso, que os levantam para ser reis, que os levantam para ser presidentes. Não são os nossos votos. Esse juízo de Deus aqui em Isaías 14, esse contra-ataque, também aparece no querubim, lá em Ezequiel. Que nós falamos no chá 2, sobre a caída do querubim. Esse juízo também está lá. E da forma como foi corrompido o querubim, nós podemos ver que existe uma resposta. Qual é a resposta?
Por que que ele se corrompeu? Sabemos que foi a causa do comércio, mas por quê? Porque eles queriam comercializar. Comercializar o quê? O poder. Eles queriam o poder. E o homem, para governar, o homem, para reinar, ele necessita do poder. E o homem caído não tem poder. O poder virá sempre do mundo espiritual, ok? Então, não estranhe. Observe que por detrás de presidentes, né, pelo menos o Trump, a gente sabia, né, tinha mais de 300 pastores que eram seus conselheiros, aquelas pessoas que estavam ali orando por ele, né, sustentando a vida dele, da família dele em oração. Mas existe também muitos outros presidentes que são dirigidos por esses gigantes, que são bruxos, né? Essas entidades que são movidas pelos bruxos, por profetas pagãos, por pessoas que fazem com que eles estejam no poder, fazem rituais para que eles fiquem no poder, trazendo sobre esse poder a falsa liderança, trazendo sobre eles, né, o falso desenho para a cidade, para o país, trazendo para o povo um carisma que ele não tem, que são dessas entidades malignas. Porém, será que todas as nações são governadas por esses gigantes? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Levante as mãos, assim. Não todas. Por quê? Porque quando há uma igreja em uma cidade e essa igreja se alinha com Deus, essas entidades da maldade, malignas, que estão por detrás dessas coisas terríveis, estão por detrás dos presidentes, dos governadores, elas começam a ser julgadas, como nós lemos aí em Isaías 14. Elas começam a ser julgadas e a igreja tem esse poder de fazer com que esses gigantes, essas entidades malignas, elas recuem. Mas se a igreja estiver alinhada à vontade do Pai, se a igreja estiver alinhada com o desenho do Pai original, porque não adianta orarmos apenas, não adianta fazermos intercessões, não adianta fazermos guerras espirituais, se a igreja não anda corretamente com Deus. Se a igreja é correta, Deus tem todo motivo para julgar essas entidades. E esses gigantes, quando eles são julgados, eles são destituídos. Eles saem de lá e o Senhor coloca os anjos deles para estar por detrás, né, desses presidentes, desses reis, orientando, dando a ele direções dos céus para aquela cidade, para aquele país. Mas a igreja, que sou eu, você, precisa trabalhar em acordo para transformar essa cidade. Existem dois tipos de cidades ou nações. Quais são? As nações abertas a Deus e as nações fechadas a Deus. Para ficar mais claro no que eu estou falando. Então, pense, será que um anjo do Senhor, que está aí como um gigante, de trás de um presidente ou de trás de um rei, vai fechar a nação para o evangelho de Jesus? Você acredita nisso? Se existe um anjo por detrás de um presidente, será mesmo que eles vão fechar a igreja? Não, obviamente que não. Se há um anjo do Senhor, né? Se há anjo do Senhor ministrando a vida desse presidente, desse governador, ele vai fazer com que o evangelho de Jesus se expanda. Ah, mas estamos em pandemia, não pode estar muita gente aglomerada. Ele não vai fechar a igreja, porque ele sabe que a igreja é um socorro para muitos. Ele sabe que a igreja que sou eu e você, quando se reúne, uns têm salmos, outros têm adoração, e isso, em unidade, é poderoso no reino de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Se são gigantes, né?
as entidades malignas, o que ele vai fazer? Eles vão ir contra o Evangelho de Jesus, eles vão colocar normas para que as igrejas não se reúnam, eles vão colocar todos os impedimentos. Então, daí nós teremos o discernimento de quem está por detrás dos presidentes das nações, ok? Meninas, eu quero parar um pouquinho, um minuto, e eu quero orar com vocês. Eu estou tendo muita dificuldade para entregar essa ministração. Estou sentindo algo assim, discernindo muito forte, que não estou conseguindo entregar, e eu quero parar para poder dar continuidade para a gente finalizar, ok? Nós vamos orar um pouquinho aqui, guerrear. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos as tuas filhas, estamos aqui com um propósito do Senhor. Pai, que anjos do Senhor, ministradores, Pai, que estão aqui, ministre o nosso espírito, continue ministrando o nosso espírito, porque é a tua palavra em nós. Que a palavra que o Senhor, Pai, reservou para nós, possamos desfrutar dela, possamos descer sobre os nossos corações, que possamos, Pai, recebê-la de forma revelada ao nosso espírito. Senhor, nos opomos agora contra o reino das trevas, declaramos que eles recuem no nome de Jesus contra esta ministração, contra as nossas vidas nessa hora, no nome de Jesus. Declaramos que somos inteiramente do Senhor, propriedades dele, estamos aqui para receber a semente dele. Rejeitamos sementes contaminadas, rejeitamos sementes, Senhor, de sabedorias humanas, e declaramos que sobre nós só a semente de vida, a semente do nosso Pai querido, do nosso Deus. Recebemos essas sementes. No nome de Jesus, declaramos agora que finalizaremos, Senhor Deus, essa ministração, Pai, recebendo todo o alimento sólido que o Senhor tem para as nossas vidas, e sairemos daqui com uma revelação específica para cada uma de nós. E os nossos olhos, os véus que ainda estão sobre os nossos olhos, são tirados em nome de Jesus. Amém. Filhas de papai. Ok, vamos finalizar, já que já tem uma hora, estou pedindo para a Agatha cronometrar. O mundo espiritual, ele é bem dinâmico, tá? Assim como, vou dar um exemplo, a gente olha para os céus, né? A gente vê, as nuvens nunca são iguais de um dia para o outro, a corrente de vento nunca é igual de um dia para o outro. Assim é o mundo espiritual. É uma dinâmica muito acelerada, então vai mudando muito rápido. Então, qual o meu papel, o seu papel como igreja de Jesus? Vamos lá? O papel da igreja, basicamente, é alinhar-se com a vontade de Deus. Ok? Agora, como vencemos a Babilônia? É só orando? Não. E essa pergunta é chave, nós vamos ter essa chave para virarmos aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vencemos com a justiça de Deus. Vou repetir. Como vencemos Babilônia? Com a justiça de Deus. Em poucas palavras, se Babilônia, ela é iniquidade, e a iniquidade da essência dela é injustiça, como eu posso vencer esse poder da Babilônia? Sendo justa. Ok? Mas justa com tudo. Agora, obviamente que a minha justiça é um trapo de imundícia. Se eu não estiver plantada na justiça dele, que é a verdade de Cristo Jesus, nada é válido, tá? Recorde que falamos também sobre a causa de Israel. Por que ela foi levada a cativeiro? E a primeira causa foi ela não ter obedecido a um cumprimento do Senhor, que era o ano sabático. Recordam? No chá 2. Recordam também que o ano sabático não era simplesmente para trabalhar na terra, senão também para perdoar dívidas. Lembra? Cada 7 anos perdoava as dívidas, devolvia aquilo, todos os bens para aquela pessoa que era escravo. Então, ele tinha como, novamente, né, ter um start, ter algo novo na sua vida. O que é isso? Recordam também que os escravos eram liberados, sim ou não? Ok. O que é isso, meninas? Justiça. Isso são ações de justiça. E eu quero... Abra Miqueias 6:8.
Já está terminando. Miqueias 6:8. O profeta pergunta: Senhor, como te agradeceremos? O Senhor vai dizer aí para Miqueias 6:8. Espera aí que eu vou ensinar para vocês como vocês vão me agradecer. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Uou! Ele quer de nós que sejamos justos, mostremos um amor fiel e misericordioso, vivamos em humildade com Deus. É isso que ele quer que nós façamos. E o ponto é que todas as nações estão estabelecidas na injustiça. Eu posso dizer seguramente que Babilônia é um símbolo da injustiça. Então, não basta orarmos apenas, ó Senhor, livra-me de Babilônia. Não, não adianta eu orar e eu não perdoar uma pessoa que me deve. Isso aí é difícil. Não adianta eu orar dizendo, né? Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas falhas. Se eu não perdoo as falhas das pessoas que me machucam, se eu não perdoo as pessoas que me diz uma palavra dura, se alguém que discorda de mim, se eu sou rancorosa, não, mas eu me declaro uma crente fiel a um Deus perdoador. Como pode ser isso? Meu Deus me perdoa. E eu não perdoo? Que reino é esse? Te parece justo? Não, não é justo. Então, o que passa com essas pessoas? Sabe o que acontece? Essas pessoas, elas são arrastadas à Babilônia e presas em cativeiro, porque se conecta com a Babilônia, com a injustiça. Uau, isso é muito forte. Não era justo que o povo não desse o ano sabático que o Senhor pediu. Não era justo para Deus, não era justo para a terra, não era justo para os escravos. E também não era justo para aqueles que tinham dívidas. Não era justo. É engraçado, né? A gente acha que, Deus me perdoa, mas eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão não é sentimento. É uma decisão. Eu decido perdoar. E se eu não perdoo, eu sou arrastada pela iniquidade da Babilônia e fico presa lá no cativeiro. Será que você quer viver isso mesmo? Claro que não, né? Segundo lugar, que aquelas pessoas ficaram presas na Babilônia foi por causa dos pecados da imoralidade, pecado sexual. Em terceiro lugar, foi pela idolatria, recordam? Entender tudo isso que a gente ministrou, e eu vou parar aqui porque nós ministramos metade, tá? Como cumprir o que eu falei em 1 hora. Para finalizar, entender tudo isso que eu trouxe para vocês, entender sobre o juízo do rei da Babilônia, é entender como se opera as nações, é entender como estabelece o governo das nações. Se vocês olharem hoje para essas nações que estão sofrendo, fora o Brasil, tem a Venezuela, o que eles estão passando, terrível que a Venezuela passa. As pessoas estão tristes, até crentes cristãos caem nisso. Muitos pensam que mudando o presidente vai resolver o problema. Não, não vai resolver. Não, ele da direita, da esquerda. Não, não vai resolver. Essa situação não vai mudar. Porque os gigantes que estão por detrás do poder são eles que colocam reis, são eles que colocam presidentes. E são eles que têm que ser destituídos. E quem faz isso é a igreja, sou eu e você. Tendo uma vida justa, reta. Aí Deus pode chegar diante da Babilônia e dizer assim, eu posso julgar você e te lançar. E é isso que Isaías está dizendo. Porque a minha igreja
ela é justa, ela anda em retidão. E o Senhor já nos entregou, queridas, essa autoridade. Precisamos olhar para nós. Quando ele diz lá, em 2 Crônicas 7:14, foi que ele disse: se o meu povo... Olha só, eu gosto dessa versão aqui, em inglês, que diz assim: se o meu povo se identificar comigo, ou seja, se o meu povo saber quem ele é filho meu, se ele souber usar o meu nome, se humilhar, orar e me buscar e abandonar a sua má conduta e injustiça, eu escutarei eles do céu, perdoarei os seus pecados e restaurarei o bem-estar do teu país. Olha só o que Deus está falando para nós, chamando. Meninas, olhem para vocês. Deus está dizendo assim: Ana, você é filha, se identifique como filha. Use o meu nome, se humilhe, ore, busque, abandone a injustiça, seja justa, escute dos céus as direções que eu tenho para você. Perdoarei os seus pecados. Então, se ele perdoa os seus pecados, perdoe os pecados de quem te cometeu falta. E eu restaurarei o bem-estar do seu país. Então, a nação vai viver em paz. Então, a nação vai poder ser livre, viver em um crescimento e expansão. Não adianta, queridos, olharmos para algumas igrejas hoje e ver tanta iniquidade. Tem lugares, queridos, que, infelizmente, eu não tenho prazer nem de pensar em entrar. Imagine entrar. Porque a gente já conhece a fama da iniquidade, a gente vê como os cristãos daquela comunidade, né, eles se interagem um com o outro e com os de fora. Como pode uma igreja querer destituir os gigantes, essas entidades espirituais, com essa postura? Precisamos nos arrepender, nos humilhar. Profeta Wilson, eu quero passar para você, nesse momento, antes de abrir as perguntas. Bom, eu acho que é um tema muito forte, é um tema onde nós devemos, pouco a pouco, buscar e pedir do Senhor as revelações, como diz todo o tempo a pastora Fernanda. E hoje temos, se não estamos reunidos fisicamente, dentro dos ministérios, porque a igreja somos nós, não devemos esquecer isso. Nós somos a igreja, somos esse corpo. Mas nós podemos ter muito mais informações do que se estivéssemos fechado nessas 4 paredes, onde nós íamos e passávamos um tempo e naquele dia recebemos todas as informações, mas muitas vezes não havia uma mudança em nós. Hoje o Senhor está requerendo mais do que nunca essa mudança, porque devido ao que foi colocado aqui pela pastora Fernanda, estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Por que eu digo pandemia? Porque é um plano. Não só terreno, mas foi justamente de quem? De Babilônia. Porque está ligado à saúde, está ligado ao que é a medicina, e foi criada nestes lugares que nós sabemos que foi criado. Mas Deus utiliza todo para poder colocar o governo do reino sobre a terra e trazer e descer esse governo sobre a terra. E justamente nesse tempo é que podemos estar recebendo esses tipos de revelações, porque nada agora vai ficar escondido, nada vai ficar que não seja exposto à luz. E neste momento está entrando no nosso entendimento esses conhecimentos para saber de que lado nós estamos. Hoje em dia você se posiciona na luz ou você se posiciona nas trevas. Não existe meio termo. Como a pastora bem falou, todo o natural vem do mundo espiritual e há uma repercussão nas nossas vidas. E ninguém hoje pode dizer que não tem entendimento
e que não pode. Se não tem entendimento, busca. E busca como uma pessoa diligente. Essa Bíblia aqui e essa tradução me diz isso. E não tenho nem que comprar essa quantidade de Bíblias. Você busca na palavra aí, e uma com a outra, outra com a outra, e glória a Deus por todas, porque todas estão trazendo a verdade. Mas é o Espírito de Deus que te convence de pecado, juízo e justiça, que vai te convencer e vai trazer a revelação, porque o Senhor disse que o Espírito de Deus que nos levaria a toda verdade. Ok? Então, a igreja passou daquele tempo de querer buscar o que era conveniente para as nossas vidas, o que nos trazia somente coisas boas do que eu poderia conseguir para viver uma vida melhor. Hoje nós temos que buscar realmente esse relacionamento, ser filhos de papai, como diz o pastor Paulo, como diz a pastora Fernanda, filhos de papai, filhas de papai, que é uma coisa linda, né? E nos sentirmos esse amor dele, mas com revelação e conhecimento, porque esse papai disciplina. E se nós hoje recebemos essas revelações do que é Babilônia, estamos vindo recebendo, porque a pastora realmente não pôde nem chegar ao final de todo esse processo no dia de hoje. Acho que a senhora vai ter que fazer Babilônia 3 e Babilônia 4. Mas é excelente, porque estamos aprendendo cada vez mais. Entendemos que Babilônia é nada mais, nada menos do que a casa de Luzero, onde recebe o quê? A adoração e libações humanas. E nós contribuímos com isso. Porque quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós estamos vendo que com nossas ações, que não provoca justiça, que somos injustos, estamos cooperando com Babilônia. Porque Babilônia física em si acabou há milênios atrás. Foi destruída. Babel foi destruído. Mas essa Babilônia, que é a casa de Luzero, que é a sabedoria, que é a luz falsa, é um sistema que governa o mundo através de tudo que a pastora Fernanda nos apresentou aqui, através das ciências, através das leis, porque nós falamos das leis injustas. Estamos vendo leis injustas em todos os países, principalmente no nosso, né? Das matemáticas, das físicas, das artes. Então, hoje deu para que vocês entendessem que tudo isso teve a sua cama, como se diz. Onde foi criado? Em Babilônia. Porque quando eles faziam Babel e construía Babel, não era simplesmente para chegar lá no céu, não. Eles trouxeram gente de todos os países, de todas as línguas, de todas as nações, e se conglomeravam aí e recebiam essas instruções. E essas instruções foram espalhadas por todo o mundo e chegou até nós. E passou pelos nossos pais, e passou pelos nossos antepassados. E a raiz mais profunda disso é o quê? A iniquidade. Por isso devemos nos liberar dessa iniquidade para fazer atos de justiça. Não nossa justiça humana, não no nosso entendimento humano, mas através da justiça que o Senhor coloca no nosso coração. De como devemos tratar o nosso irmão, de como podemos fazer justiça, porque nós somos os primeiros a serem julgados. A terra está sendo julgada neste momento. Não é que a terra vai desaparecer, não. Pelo contrário, vai seguir sendo terra. O Senhor falou que nunca mais, não? Depois de Noé, que ele não destruiria a terra. Mas nós temos que entender de que lados vamos estar. E com essas revelações, com esse entendimento, vamos tratar de fazer atos de justiça e pedir perdão pelas injustiças, porque quando o nosso país é julgado, quando a nossa terra é julgada, nós estamos também sendo julgados dentro das nossas casas. Hoje, Brasil, não gosto de falar de política, mas Brasil tem um Supremo Tribunal injusto. Mas por quê?
por causa dessa justiça, mas nós, como igreja, o que temos que fazer? Levantarmos em Cristo. Entendermos essas revelações, nos posicionarmos, porque somos nós, os filhos e filhas de papai. Vamos honrar esses filhos e filhas de papai. E levantarmos como igreja, porque quando oramos, quando jejuamos, quando clamamos e fazemos atos de justiça, porque já nos liberamos dessa iniquidade, já nos liberamos de tudo isso, então o Senhor pode trazer a justiça nas cidades, pode trazer a justiça nos países, pode trazer primeiramente a justiça a começar de dentro das nossas casas, do nosso trabalho. Todas nós que estamos escutando isso aqui hoje temos essa responsabilidade e não vai poder chegar lá e dizer, Senhor, eu não esqueci. Eu não aprendi. Ele fala, você lembra do chá das filhas? Vocês estavam no chá das filhas. Vocês receberam essa verdade. E aí sim, é que ele pode fazer justiça por nós. E Babilônia tem que sair da terra, porque ela já foi julgada há muito tempo atrás. E o Senhor só está esperando que nós, filhos e filhas, se levantem nessa terra para ele poder, através de nós, porque se não fizermos isso, como ele vai fazer justiça na terra? Como ele vai tirar essa pandemia da terra? Porque as libações que alimenta isso está saindo daqui, como a pastora falou, um círculo vicioso. Está saindo de nossas casas, está saindo até de nós. Um pequeno exemplo para terminar. O Senhor falou não carnaval no Brasil. E algo lindo aconteceu, que não teve aquela libação na que vinha daquele carnaval alimentando, mas teve libações. Porque muita gente tirou o tempo para fazer, sim, seus próprios carnavais. Para poder participar de bebedeira, do que fosse pior. E conseguiu ainda levantar. Exemplo, da minha terra, do lugar de onde eu vim, Brasília. Hoje está em lockdown. Completamente fechada. Você não pode sair nem de dentro da tua casa hoje. Só policiais estão na rua. E serviços de primeira necessidade. Não tem UTI. Desculpa, pastora Fernanda, que estou me estendendo um pouquinho, mas eu estou pedindo para falar. Olha o que Brasília fez. Levantou libações. E os que não fizeram aí seu próprio carnaval, porque teve carnaval sim dentro de Brasília. Não como era antes, mas teve seu próprio carnaval. Foram participar de outras orgias, até sexuais em outros lugares. Cidade fechada, onde a pandemia já estava controlada. E vai me dizer que isso é coisa de Deus? Não. Babilônia recebeu suas libações neste lugar. E hoje respondeu. Então, queridas filhas de papai, vamos nos levantar e com esse entendimento que o Senhor nos está dando, que o Espírito de Deus está falando fortemente no coração nosso neste dia. Senhor, ajuda-nos a livrar de Babilônia. Amém. Ensina-nos o que é isso. Traga cada dia mais e mais essa revelação. Essa era a palavra. E desculpa se falei muito. Não, imagina. Poderosa essa palavra, profeta Vilce. E vamos fazer, antes de abrir para as perguntas, vamos fazer o que 2 Crônicas falou, né? 7:14. Vamos nos identificar quem nós somos, filhas, vamos nos humilhar, vamos orar. E o Pai vai mostrar para nós as injustiças que ainda há. E vamos pedir perdão ao Senhor, vamos arrepender e vamos nos levantar para sermos justos nessas áreas que nós éramos injustas. Vamos fechar essa porta, né? Que nós abrimos para a Babilônia. Ok, meninas?
Vou abrir para perguntas agora. A Agatha quer fazer uma pergunta. Não, na verdade, é um comentário. Desculpa, um comentário. Oi, gente. Na realidade, a gente falou sobre fazer justiça, porque é o nosso papel como igreja. Porém, a gente não pode esquecer que quando o Senhor Jesus ele estava aqui na Terra, ele disse que buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Desde o primeiro chá, nós temos entendido que ele vai nos suprir, que ele tem cuidado de nós, que se ele cuida dos passarinhos, ele vai cuidar de nós. E agora nós estamos aprendendo sobre a justiça. Porém, nós não podemos nos colocar na posição de julgadores, que seria o que a sabedoria humana faria. A própria justiça de Deus está no próprio Jesus, e o que Jesus nos ensina é ir muito além na questão de justiça. Não é você apontar o dedo para o seu irmão e julgar. Quando ele ensina a justiça pra gente, é quando seu irmão te dá um tapa numa bochecha de um lado da face e você dá o outro. Quando seu irmão te convida a caminhar 1 milha, você caminha 2. Então, que o nosso modelo de justiça principal esteja na vida de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. E não não no que nós achamos que é verdade ou que não é verdade. Porque se fosse assim, a verdade seria relativa. E nós sabemos que a verdade não é relativa. A verdade é Cristo Jesus. Então, se nós queremos ser justas, que aprendamos com o nosso Cristo. E é isso. Amém, meninas. Vamos abrir e o Pai vai nos ensinando, né? Às vezes, como mães, a gente pode ter também algumas atitudes, né? Com nossos esposos, com os nossos filhos. E não façam nada de cabeça quente, nem iradas. Sempre se coloque nessa posição. Se o Senhor estivesse em meu lugar, o que ele faria? Seja justa. Alguém tem mais perguntas? Pode abrir o microfone. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Para Marília e Joseane, que é a primeira vez, eu recomendo que vocês escutem, tá, no YouTube, o chá 1 e 2, para vocês entenderem essa palavra do começo, né? E aí vai casar tudinho. Ok? A gente fez questão de falar dessas cidades para vocês entenderem como eles trabalham, como a Babilônia, né, faz os seus fundamentos, qual a função de cada cidade. Uma é fortalecer, a outra é abrir portas, para você ver que é um governo organizado. Entende? Então, e ela vai se fundamentando. Incrível que, como a Vilce falou, que foi feito os carnavais, os cestos, né, desses pecados da Efa, que é levado para construir o templo, esse cesto que alimenta a Babilônia. Não vamos mais alimentar a Babilônia com as nossas injustiças. Não vamos. Essa é uma decisão que nós precisamos, ao finalizar esse chá, ter certo no nosso coração, para que juntas aqui nós possamos orar, né, confirmando essa palavra. E o Espírito do Senhor, não sou eu, não é a profeta Vilce, é o Espírito do Pai que vai te mostrar, né? E vai te mostrar as injustiças e vai te mostrar e te ensinar a ser uma pessoa justa assim como Ele é. É Ele que nos ajuda. E Ele traz essa palavra de confronto, porque o Evangelho de Cristo é confronto. Amém, meninas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tudo entendido? Vamos orar, então? Queria que vocês abrissem o microfone de vocês, vamos orar juntas. Vamos ver se consegue preparar o vídeo.